Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz algumas considerações breves, sempre brevíssimas considerações sobre um romance de literatura brasileira contemporânea que tem sido bastante comentado, tem circulado bastante em grupos de leitura e que você talvez já tenha ouvido falar, que é Tudo é Rio, da escritora mineira Carla Madeira. Tudo é Rio foi publicado originalmente em 2014, depois ele teve uma reedição em 2020 pela editora Record e, segundo uma reportagem do jornal Folha de São Paulo de 2022, o livro teria vendido em 2021 mais de 67 mil exemplares e teria ocupado aí o ranking na segunda posição da ficção contemporânea brasileira mais vendida naquele ano. É um feito considerável, né? O livro Tudo é Rio é um livro bastante original na maneira como aborda os temas que se propõe a abordar, na maneira como constrói a narrativa e na própria linguagem que se utiliza para criar as situações e para traduzir para o seu leitor as percepções e as histórias que pretende abordar. Trata-se de um livro que traz vários personagens, várias situações que se entrelaçam, mas há uma história central, uma espécie de triângulo amoroso que envolve Venâncio, Dalva e a prostituta Lucy. Venâncio e Dalva eram um casal apaixonado desde a adolescência, um casal que todo mundo achava que vivia assim um amor perfeito, eterno, indestrutível, mas o relacionamento entre eles se tornou complicado devido ao ciúme doentio do Venâncio, que chegou aí às raias da loucura, e ele cometeu um ato que jamais deveria ter cometido, e isso causou uma perda dolorosa para o casal, que então se afastou e se separou. Então Venâncio aí um sujeito bruto, um sujeito pouco sensível para algumas coisas, ele se torna aí entristecido, se torna melancólico e ele começa aí a frequentar o prostíbulo da cidade. E nesse prostíbulo ele conhece a prostituta Lucy, que fazia enorme sucesso lá na localidade onde eles moravam, e por meio desse encontro entre os dois, a personagem chega até o leitor e a gente então começa a saber um pouco da história dela, do porquê ela se tornou prostituta e um pouco da história de vida dela. E isso é apresentado para o leitor em forma de flashbacks que vão para o passado, voltam para o presente, e a gente então vai tomando pé dessa personagem, da sua história e também da história que envolveu Dalva e Venâncio. A Lucy é uma personagem chave e se destaca na narrativa. Ela é, como eu disse, a prostituta mais famosa da cidade, uma cidade que não é identificada geograficamente. E principalmente uma cidade e uma história que não são identificadas nem geograficamente e nem no tempo. A história que a gente lê em Tudo é Rio, ela é algo atemporal. E isso é uma coisa muito interessante de ser observada. É uma história que poderia se passar em vários momentos, ou praticamente em qualquer momento aí da nossa história das últimas décadas. Com relação à geografia, nos é dito apenas que a mãe da Dalva foi para o norte. Então a gente imagina que essa cidade, essa pequena cidade onde se passa a história, seja mais ao sul, mas a gente não sabe exatamente onde seria. A partir de uma linguagem que eu chamo de desabrida da autora, né? Uma linguagem destemida das palavras e que por vezes beira até o obsceno, a gente vai descobrindo aí as atitudes cheias de escândalo da Lucy, que confrontam o que seria considerado, digamos, aceitável para o comportamento feminino na sociedade em que a gente vive, seja de hoje ou de décadas atrás. A personagem, a Lucy, ela confronta a ordem vigente e mostra o quanto ela predomina e o quanto ela deve ser enfrentada com destemor. Isso principalmente no que diz respeito ao feminino. Tudo é Rio é um livro que fala muito sobre a mulher e o papel, os diferentes papéis da mulher na sociedade e o que é esperado dela.
E isso tudo é feito a partir de uma lógica, como eu disse, atemporal. Quer dizer, então é uma história que se encaixa nesse aspecto em vários momentos, o que mostra que algumas coisas que a gente acha que mudaram com o tempo nem sempre estão tão diferentes assim. Lucy é uma mulher livre, ela é dona das suas vontades e desde menina ela se mostra provocativa e amoral. A gente vê que a relação da Lucy com o seu corpo é uma relação marcada pelo poder que ela tem sobre ele e pelo poder que exerce por meio dele. Seu corpo é não somente a sua fonte de renda, mas ele funciona como um modo de ressignificar o desejo do outro para com ela e dar poder a ela frente ao outro. A questão é que a Lucy, como muitos de nós, carrega um vazio dentro de si. E esse vazio emerge quando no seu caminho, onde ela reina plena e absoluta, cruza o entristecido Venâncio, esse sujeito, como eu disse, bruto, que não a quer. Ao contrário de todos os homens da cidadezinha, ele a rejeita, o que faz com que ele se torne um desafio, uma paixão e uma obsessão para Lucy. Dalva e Venâncio, que como eu disse formavam um casal que para quem os acompanhava de fora parecia perfeito, tanto no amor que os envolvia quanto na harmonia que viviam, acaba vivendo uma situação que faz surgirem fendas no relacionamento. E é a partir daí que vem o temperamento explosivo e irracional de Venâncio e que a narrativa emerge e que conduzirá para o mesmo caminho a Lucy, a Dalva e o Venâncio. Eu acho curiosa uma frase do livro em que é dito assim: felicidade em demasia é dívida que não se pode pagar, a conta viria. Pois é, Dalva e Venâncio eram tão felizes que um dia aquela felicidade ruiu, e é a partir desse ruir que surge a Lucy. O comportamento afrontoso da Lucy vai encontrar na apatia da Dalva, porque a Dalva fica completamente entristecida, apática, alheia a tudo, vai encontrar um contraponto lá. E esse contraponto vai fazer com que as duas se unam, dando força uma à outra. Lucy ganha poder a lidar com seu corpo. Ela sabe como guiar sua vida a partir dele e ela ajudará Dalva a se empoderar frente ao outro. A gente sabe que culturalmente o corpo da mulher ele está relacionado à honra. A gente sabe muito bem que a sociedade atual ela está muito diferente, vem se transformando nas últimas décadas, quando a gente compara com décadas atrás, ou início do século XX, ou o século XIX. Mas a gente sabe também que predominam alguns valores que são valores do passado e que se encontram enraizados aí na maneira de se pensar o feminino. A Lucy é uma personagem que se recusa ao silenciamento e ao apagamento. A sua transgressão se afirma pela posse sobre o próprio corpo e pelo subjugar o masculino a partir daquilo que ele deseja. O corpo de Lucy submete o outro. A sociedade retratada em Tudo é Rio mostra a violência simbólica que predomina nas relações sociais, fazendo com que as mulheres sejam alvo de críticas e humilhações ao se afastarem de padrões de comportamento esperados delas. Isso ocorre no romance não apenas no relacionamento entre homens e mulheres, mas também na maneira como as mulheres se relacionam entre si. Também elas esperam determinados padrões de comportamento e estão prontas para julgar a outra caso ela não se enquadre nesse padrão. Eu observo aqui, finalmente, a linguagem e a maneira como a história é narrada e organizada. Eu acho muito interessante, muito original. Tudo é Rio, que é o título do livro, indica uma metáfora que vai percorrer a narrativa inteira, a de que a história vai se revelando através das palavras, que fluem em fluxo ininterrupto e oscilam, suaves ou intensas. O livro é composto por recortes que vão se encaixando como se fossem, digamos, afluentes de um rio grande. É uma escrita densa, é um bordado, como é dito pela Cris Guerra, no texto que ela faz para a introdução do livro. É um bordado com linguagem precisa, organizada em 35 capítulos que não obedecem à ordem cronológica dos fatos.
O livro, no fim, ele funciona como uma espécie de, como se fossem cenas que você vai seguindo e como se o narrador fosse focalizando aqui e ali, passado, presente, espaços distintos. Então é como se fosse um filme que vai sendo elaborado na sua frente. O livro retoma, por meio do seu título, Tudo é Rio, a água e toda a sua simbologia no que diz respeito àquilo que corre incontrolável. Amor, raiva, obsessão e outras coisas que você vai perceber quando você lê o livro. Sentimentos que, quando são represados, como ocorre num rio, acabam tensionados a ponto do rompimento. O drama que envolve as vidas de Dalva, Venâncio e Lucy não deixa que o leitor saia ileso, pois quem lê o texto acaba transportado para certo lugar intangível, onde o indizível habita. Veja que não é só aí que o leitor não sai ileso, mas também na própria experiência estética de vivenciar essa narração que é feita de maneira tão diferente, que oscila tanto entre espaços, entre tempos, feito, como eu disse, um diretor de cinema. Eu achei original, achei bastante diferente, achei uma leitura curiosa e eu recomendo. Se você leu o livro, deixa aí nos comentários o que você pensa, o que você achou desse romance, que eu teria o maior prazer em ler e em responder. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de repassar o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema, se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.